Oi, pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma aula de língua portuguesa, tá? Onde nós vamos dar continuidade no módulo 20, parte 2, onde nós vamos falar sobre uma palavra e seus vários significados e o uso do hífen, o uso daquele tracinho que separa as palavras. A gente vai ver, né, seguir algumas regrinhas de quando nós utilizamos ele. Então vamos lá. Uma palavra, vários significados. Releia este trecho do texto fiapo de trapo. No tempo tem sempre um dia em que muda o tempo, e um tempo novo se inicia. Se você procurar o verbete tempo em dicionários, encontrará várias definições, entre elas sucessão dos anos, momento ou ocasião apropriada, fase, período, estado atmosférico, meteorológico e etc. Nesse exercício aqui, né, do 1, eles pedem que a gente considere a palavra tempo, né, retirada daquele contexto que é o texto do espantalho, né, e colocar as definições da palavra tempo de acordo com o verbete que a gente estudou. Então, por exemplo, no tempo tem sempre um dia. É o mesmo que sucessão de anos. Um dia em que muda o tempo. É o mesmo que o estado atmosférico, meteorológico, e o outro, e um tempo novo se inicia, que é o período, né? Uma nova fase, um novo período e tal. Quando diz aqui estado atmosférico, gente, é o tempo pode estar chuvoso, pode estar frio, pode estar quente, tá? Quando diz esse estado atmosférico aí. Na 2, há outras passagens no conto em que as palavras foram empregadas de modo a ganhar novos sentidos. Neste trecho, observe o sentido da palavra espanto. O espantalho elegante era mesmo um espanto. Explique 2 sentidos possíveis para essa palavra nesse contexto. Um dos sentidos é que o espantalho era um boneco que foi posto no milharal para espantar os passos e cumprir essa função. O outro sentido é que o espantalho causava espanto, com o sentido de surpresa, de admiração, pelo fato de ser diferente dos outros e de ter o dom de sentir as coisas. Neste outro trecho, repare na palavra em destaque e leia depois um verbete de dicionário. E o espantalho ficava no tempo, no bom tempo e no mau tempo, no sol que queimava e na chuva que molhava. Então tá lá. Queimar, destruir pelo fogo. Os bombeiros tentavam apagar o fogo que queimava tudo rapidamente. Também pode ser de colocar fogo em, né? Fazer consumir pelo fogo. Renata queimou todas as cartas do ex-marido. Tornar escuro pela ação do sol, podendo causar danos à pele. Para evitar que o sol queime a sua pele, use um protetor solar. Fazer ficar seco e morto. O forte sol queimou as plantações. Dar a sensação de calor intenso no contato com a pele. A criança queimava de febre. Então, pessoal, a palavra queimar aí, ela tem alguns significados, né? Vocês viram que a gente viu elas, né? Os significados delas, juntamente com uma frase para que a gente faça uma associação melhor. Então, tá lá. Qual dos significados apresentados no verbete é o mais adequado à forma verbal queimava nesse trecho, né? Que tá lá. E o espantalho ficava no tempo, no bom tempo e no mau tempo, no sol que queimava e na chuva que molhava. Então, o significado dessa é igual ao 4, né? Fazer ficar seco e morto. O forte sol queimou as plantações. Não é o queimava pelo fogo, é o queimava pelo sol as plantações, no caso. Encontre no diagrama as palavras sinal, sentimento, sozinho e nascer, que poderiam ser usadas no lugar das que estão destacadas na frase abaixo. Em cada vida, a brotar, em cada marca de amor. Seu coração sobrevive, um fiapinho de cor. Então, vocês vão procurar essas palavras aqui em cima, né? Sinal, sentimento, fiozinho. E nascer aqui no diagrama, bem simplesinho. Agora escreva a frase substituindo as palavras em destaque por essas que você encontrou no diagrama. Então tá lá. Em cada vida a nascer, em cada sinal de amor, seu sentimento sobrevive num fiozinho de cor.
Pessoal, agora nós vamos falar sobre o uso do hífen. Então eu peço que vocês guardem essa tabela no coraçãozinho de vocês, tá bom? Nós vamos ter depois outras regrinhas, mas quando vocês guardam essa tabelinha no coração, parte, a maior parte da regra vocês já decoraram, tá? Então, o que é o hífen? O hífen é aquele tracinho, ó, que separa as palavras. Só que não são todas as palavras que vão utilizar, ainda mais agora depois do nosso acordo ortográfico, né? Mais recente, não se usa em todas as palavras. Então, nós vamos prestar atenção agora quando que nós vamos usar o hífen. Então, tá lá, vogais diferentes, não use o hífen e junte. Então, se as vogais forem diferentes, por exemplo, autoescola, auto termina com o e escola inicia com e. São vogais diferentes. Portanto, eu não uso o hífen e junto as palavrinhas, como autoescola, infraestrutura, autoajuda, autoafirmação, semiaberto, semiárido, tudo bem? Quando as vogais elas são iguais, eu uso o hífen para separar, tá bom? Porque se elas são iguais, elas vão brigar. Então a gente usa o hífen para separar. Anti-inflamatório, micro-ônibus, micro-ondas, autoobservação, contra-ataque e assim por diante. Consoantes diferentes, é que nem vogais diferentes, nós não usamos o hífen. Então, olha lá, super legal. Super termina com R e legal começa com L. Então, ao juntar essas palavrinhas, eu não coloco hífen, eu apenas junto elas. Super legal, hipermercado, intermunicipal, superpopulação. E quando as consoantes são iguais, aí eu uso o hífen, que é o mesmo caso. Vogais iguais, consoantes iguais, uso o hífen. Subbase, super requintado, interrelacionar, super romântico. Então, eu sempre uso o hífen. Quando for vogal mais consoante, eu não uso o hífen. Por exemplo, semi e novo. Semi termina com a vogal e inicia com uma consoante. Não há hífen. Seminovo, autoconhecimento, autodesenvolvimento, não tem hífen. E quando for a consoante e a vogal, professora, também não vou usar hífen. Então, sendo vogal e consoante ou consoante e vogal, a gente não usa hífen. Então, tá lá. Hiperacidez, super interessante, a gente não usa. Quando for vogal mais R e mais S, a gente não vai usar o hífen e vai dobrar, né? Porque o R entre vogais tem que ser RR, se for para ter o som de Ra, Ri, Ru, né? E o SS é a mesma coisa entre vogais. Se for para ter o som de Sa, Se, Si, Su, Su, no caso, a gente não pode usar, a gente tem que dobrar, colocar dois S. Então tá aqui, ó. Sempre que for o R e o S, tá, gente? Que são as consoantes que dobram. Anti-rugas, antissocial, ultrassonografia, autorretrato, mini saia, ultra rigoroso, corresponsável, contra a regra e assim por diante. Então, lembrando, guardem essa tabelinha no coração de vocês. No conto Fiapo de Trapo, há algumas palavras compostas. Veja, esse chapéu é de um tal de veludo. E vejam que beleza essa camisa cor-de-rosa, tem até coração bordado. Vem cá me ver, bem te vi. Vontade de mostrar? Tico-tico, olha lá, o teco-teco. Para você relembrar, quando formamos uma palavra, juntamos outras já existentes. Então, a gente usa um processo de composição, tá, pessoal? No início do ano, nós estudamos a formação das palavras. Então, a Pro trouxe aqui para você, só para a gente recordar, como que as palavras são formadas. Então, nós temos as palavras primitivas, que elas nunca vão mudar, tá? Então, elas não derivam de outras palavras, elas são as palavras primitivas, elas são as primeiras. E aí nós temos as derivadas, que as derivadas elas podem ser formadas a partir de um prefixo, que é o que vem antes, de um sufixo que vem depois, ou pode ser palavras que tenham prefixos e sufixos. Então, por exemplo, é uma derivação por prefixo. Eu peguei aqui a palavra primitiva feliz. Coloquei
O prefixo in ficou infeliz. Agora eu pego uma palavra derivada por sufixação, né? Por exemplo, então eu peguei o livro, coloquei o sufixo, que é o que vem depois, eiro, ficou livreiro. E aí eu peguei uma palavra primitiva, feliz, coloquei um prefixo e um sufixo, prefixo in, sufixo mente, e ficou infelizmente. Então aqui nós formamos uma palavra derivada também, tá? Então a palavra derivada é quando a gente pega uma palavra primitiva e adiciona um prefixo, ou um sufixo, ou os dois, e a gente forma uma nova palavra. E a palavra composta, ela é formada a partir de duas palavras primitivas. Então, ela pode ser por justa posição, que é quando a gente tem o hífen, ou ela pode ser por aglutinação, que é quando a gente junta a palavra, por exemplo, ponta e pé, ela não tem hífen, ponta-pé. Ela foi aglutinada, né? Ela juntou aí sem o hífen. Couve-flor. Professora, mas você explicou que quando a gente tem uma consoante, uma vogal e uma consoante, a gente não usa o hífen. Realmente. Só que o que acontece, pessoal? Quando é nome de plantas e animais, a gente usa o hífen, tá? Couve-flor, beija-flor, aí tem hífen, tá bom? Para você relembrar, quando formamos uma nova palavra juntando outras já existentes, usamos um processo de composição. Isso aqui já tinha, né, depois da explicação, eu quis trazer de novo para vocês lembrarem. Pinte no quadro apenas palavras que passaram por esse processo. Então, tá lá, tico-tico, que no caso, aqui eles pedem, ó, o processo de composição, né, que é aqui, mas nesse caso é por justa posição, tá? Tico-tico, teco-teco, arco-íris, bem-te-vi e cor-de-rosa. O que há em comum na forma de escrever as palavras que você pintou? Todas elas são ligadas por hífens. Uma das regras do emprego do hífen diz que ele não deve ser usado em palavras que têm elementos de ligação, como ponto de encontro, fim de semana, ponto e vírgula. Uma das palavras do quadro da atividade anterior tem elemento de ligação e está escrita com hífen. Que palavra é essa? Então, o que tem lá, pessoal, é a cor de rosa, tá? Que é o D aqui, o elemento de ligação. A palavra é cor de rosa. E aqui eles pedem que a gente mostre para vocês, né, que ela está escrita com hífen, porque é uma exceção à regra. E aí tem outras palavrinhas que são assim, como pé de meia, água de colônia, mais que perfeito, arco da velha, né? E nesses casos há o hífen porque se trata de consagração pelo uso. Então são as exceções. A quais palavras do quadro da atividade 2 os exemplos a seguir se assemelham? Com o colega, justifique e tente explicar qual é a regra para eles. Então, tic-tac, ping-pong e esconde-esconde. Essas palavras se assemelham a tico-tico e teco-teco. E, gente, elas são palavras repetidas ou muito parecidas e por isso também devem ser usadas, deve ser usado o hífen, tá? Então, além das regrinhas do quadro, que a professora mostrou para você, que é quando tem só vogais, só consoantes, vogais e consoantes, R, SS, aqui nós já vimos também que quando é nome de animais e de plantas, a gente separa, tá? E também quando forem palavras muito parecidas ou realmente palavras iguais, a gente separa por dia, tá? Ou por hífen, desculpa. Localize nesse trecho uma palavra composta e, em sua opinião, por que ela não tem seus elementos ligados por hífen? Pesquise exemplos semelhantes. Mas não foi chuva miúda, foi para valer, de verdade. Foi mesmo um Deus nos acuda. Gente, a palavra composta aí é o Deus nos acuda. E não tem hífen para unir essas palavras, porque elas originam um encadeamento de termos, né? Então, outros casos semelhantes, faz de conta, Maria vai com as outras, bicho de 7 cabeças.
Então, ela é um encadeamento de termos, por isso que a gente não separa com hífen, tá? No quadro a seguir, há palavras que pertencem a dois grupos de seres. Então, quando vocês leem o quadro aqui, pessoal, vocês vão perceber que alguns são nomes de vegetais e os outros de animais. E aí eles pedem que vocês separem em duas colunas, uma com os vegetais e outras com os animais. E vocês vão perceber, pessoal, que todas as palavrinhas das colunas, todas vão estar com hífen. Por quê? Porque essa derivação de palavras aqui, ela vai acontecer, né, o uso do hífen, porque são nome de vegetais e nome de animais. Então, obrigatoriamente, quando há essa derivação de palavras aqui, a gente tem que usar couve-flor, erva doce, laranja-pera, banana nanica, capim-santo, bem-me-quer, feijão verde, todos vegetais. O dos animais, macaco prego, peixe-espada, joão de barro, galinha da Angola, porquinho da Índia, todos animais. Esse daqui todos animais e esse todos vegetais, portanto todos têm o uso do hífen, tá? E aqui no quadro, nem todas as palavras compostas apresentadas abaixo têm seus elementos ligados por hífen. Marque aquelas em que devemos usar o hífen. Então, todas aqui, nem todas estão com hífen e deveriam estar, né? Então, aqui vocês vão colocar o hífen nas palavrinhas que não estão, né? Então, azul celeste, esconde-esconde, arco-íris, couve-flor, beija-flor, pega-pega, erva doce, cobra d'água, criado mudo. Então, essas são as palavrinhas que vocês precisam colocar o hífen, tá? Eu estava observando aqui, ó, por exemplo, leve e trás, dia a dia, que nem fim de semana. São palavrinhas que nem essa aqui, por exemplo, tem um elemento de ligação. Lembra que apenas algumas palavrinhas que têm elemento de ligação a gente coloca o hífen? Né? Não são todas, são só nas exceções. Então, aqui vocês percebem bem o uso, né, a regra do hífen. Complete as informações a seguir com as palavras da atividade anterior. Usa-se hífen em palavras compostas que não têm elemento de ligação, como azul celeste, arco-íris, criado mudo. São repetidas, esconde-esconde, pega-pega. Dão nome a plantas, como erva doce, couve-flor, e dão nome a animais, como beija-flor e cobra d'água. Então, no exercício 9, ele está explicando por que acentuou essas palavrinhas aqui, né? Aí usa-se aqui essas regras. Não se usa hífen em palavras compostas que têm elemento de ligação, como fim de semana, café com leite, cão de guarda, ou resulta em encadeamento de termos, como Deus nos acudas, dia a dia, leve e trás. Usa-se hífen em palavras compostas que não têm elementos de ligação, segunda-feira, porta-malas, são repetidas, corre-corre, zum, zum, zum. Dão nome a plantas, cravo da Índia, pimenta do reino. Dão nome a animais, bem-te-vi, peixe-espada. E não se usa hífen em palavras que têm elementos de ligação, como cão de guarda, cor de vinho, e resultam de encadeamento de termos, como tomara que caia. E também lembrando, tá? Vou até colocar aqui para vocês, dos outros termos que a gente estudou também como regra, que são quando a gente tem que observar aí vogais, consoantes na escrita das palavras. Tá joia, pessoal? Esse não veio na apostila, a professora colocou para vocês como complemento, tá joia? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se ficou alguma dúvida, levem para a nossa live, que a Pro vai ter muito prazer em ajudá-los, tá bom? Um beijão e até mais!